com o Diego Moraes. Daqui a pouco ele vira Diego San para falar da caminhada em busca da vaga olímpica, mas agora é Diego Moraes para falar com a gente. Diego, bom dia, que bom ter você aqui. Como é que você está vendo essa mobilização nos Estados Unidos, gerando para cá, para o mundo inteiro, que não seja uma modinha, como o Thiago Oliveira falou mais cedo? Como é que você está vendo tudo isso? Bom dia, Lucas. Bom dia, Bárbara. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Esporte Espetacular. É muito difícil, aqui eu estou arrepiado. E o Emicida, nessa música que acabou de encerrar o VT do Guilherme Pereira, é um álbum que se chama Amarelo, Amar Elo. Então, é muito importante a gente se amar e pensar no próximo. Então, essas manifestações, quando a gente começa a enxergar que o povo negro está exausto, cansado de lutar e ficar falando e sem ver ações que possam nos dar oportunidade de crescer, de escalar, de entrar aqui e poder falar, é muito fácil quando a gente está sentado e confortável na situação de que eu tenho privilégio. Quando a gente não está sentado e confortável nessa situação, a gente é como eu, negro, preto. Então, a gente vai nessas manifestações e, por mais que seja um momento difícil por conta da crise sanitária, por conta do coronavírus, milhões de pessoas, milhares de pessoas morrendo, só que o preto ele não tem muita essa questão de opção, né? Ele em casa, ele morre, ele ou morre de fome, ou ele morre assassinado, como foi o João Pedro, com 14 anos. Então, é muito fácil eu criticar as pessoas que estão se manifestando por conta da morte do George Floyd, sem saber a história do preto em todo o mundo, não é só no Brasil. E hoje eu posso falar a história do preto de todo mundo, porque hoje, por conta do Diego San, que você falou que daqui a pouco a gente vai ver mais um episódio da série, eu sei como é no mundo. Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim. O negro, o preto, ele sempre está na periferia, sempre está buscando oportunidades, nunca tem acesso à educação. É difícil ter o acesso à educação. Nos Estados Unidos a gente consegue ver, por conta das universidades, o negro que não teve uma educação de qualidade na base, ele tem chance de ter uma educação de qualidade na universidade porque ele é um bom atleta. No Brasil, não. 70% da população brasileira é pobre e dentro é negra. Desses 70%, a maioria é negra, pobre. Então, é muito difícil a gente ter o acesso à educação. O que é importante nesse momento? A gente dá acesso aos negros à educação. Porque só com a educação eu vou ter a consciência de brigar e ter coragem de falar. Gente, me dê espaço, porque eu sei falar sobre racismo, eu sei falar sobre esporte, eu sei falar sobre karatê, eu sei falar sobre futebol, eu sei falar sobre qualquer coisa que você for me perguntar sobre esporte. Não apenas sobre racismo, porque eu tive educação e criei essa consciência também dentro da militância, dentro do entender qual o meu papel dentro da sociedade. E chegar aqui e falar, Lucas, Bárbara, deixa eu falar, porque eu sei o que é racismo e vocês podem falar sobre, mas de racismo eu posso falar. É o nosso papel. A gente estava falando sobre isso antes do Diego entrar no programa e a gente conversava muito sobre essas manifestações, porque para a gente é muito importante ter o Diego como colega de trabalho, desconstruindo tantas coisas que essa sociedade impôs para a gente ao longo desse tempo todo. Então, junto com a manifestação, vem a voz de poder falar, de expor, de como você está fazendo aqui agora. Agora, a gente também nota que às vezes é difícil para o atleta se posicionar. Por que é tão difícil para os atletas se posicionarem, Diego, na sua opinião? Primeiramente, quando se é atleta, a gente está preocupado em se firmar. Se firmar dentro de um clube, se firmar dentro de um time, se firmar na posição de atleta de que não vai ser dispensado. E aí, basicamente, não é só a questão do ser atleta. Eu, como jornalista, também tive essa mesma dificuldade. Hoje eu estou falando com vocês, mas há 10 anos, se vocês me perguntam, eu ia ficar assim, existe, gente. Eu vou ficar pianinho aqui, porque eu não sei o que vai acontecer comigo depois se eu começar a me manifestar. Então, o atleta ainda tem a dificuldade. Eu, com estudo, tive. Imagina um atleta que não teve estudo, só tinha a bola como referência e futuro. Eu tenho a bola, eu tenho que jogar a bola, eu não tenho estudo. É a minha oportunidade de ganhar dinheiro, de botar o prato de comida na minha mesa. Então, é muito fácil eu chegar e criticar o atleta que não se posiciona, porque ele está primeiro pensando em se estruturar
em ter a comida e ter dinheiro e se firmar. Aí que ele se firmou, ele começa a pensar assim, gente, por que que eu e o outro atleta que é branco, a gente tem o mesmo nível? Mas por que que o atleta que é branco tem X patrocinadores e eu tenho 1? Aí ele começa a entender que tem alguma coisa errada. E aí vamos exigir justamente desse que tem um patrocínio ou desse que já conseguiu como exceção à regra, a gente vai exigir justamente dele que se posicione e que tenha uma voz e que arrisque tudo que construiu. Exato. E não o branco. Por que não o branco não pode chegar e falar também sobre racismo e defender? Porque se eu estou sozinho nessa e acontece alguma ação racista e eu vou lá, Diego, você tem que falar, cara. Aconteceu tal situação aqui no nosso ambiente de trabalho que você tem que se posicionar, Diego. Aí eu sozinho vou lá. Você, Lucas e a Bárbara falam que eu tenho que falar, por que vocês dois não vêm comigo? Porque aí vocês colocam o de vocês na reta também. E aí existe o quê? Um medo. Um medo de se posicionar, um medo de perder emprego, um medo de perder espaço. Se eu falar tudo que acontece comigo, o que aconteceu comigo, aqui dentro e fora, a partir do momento que eu fui ganhando visibilidade, talvez amanhã eu não esteja aqui para falar com vocês. É o medo de falar tudo exatamente como acontece. E esse medo a gente não pode chegar para o atleta e botar esse peso em cima dele. Ele vai ter o tempo dele. O Michael Jordan teve o tempo dele, que no início não falava, mas no final ele começou a se posicionar agora, depois de anos, mas se posicionou. E agora como é que está o seu caminho, Diego San, em busca da vaga olímpica? Em que fase que a gente está agora com a Olimpíada adiada? A Olimpíada adiada foi um momento um pouco tenso para mim, eu confesso, porque inicialmente eu perdi as chances de poder brigar pela vaga e logo depois teve uma determinação da Federação Internacional de Karatê que as competições que tinham sido canceladas estão de volta, então a gente ganha o respiro e a sobrevida de poder falar e lutar, continuar lutando. Nesse momento, eu estou ainda dividindo a função, né, de repórter e atleta, mas mais como repórter, né, no canal por assinatura aqui da Globo, na Globo News, tenho reforçado a reportagem, então, e treinando em casa. Né? Tem até uma machucadinha aqui, mas eu estou treinando em casa, continuo treinando, não dá pra... a gente faz o que pode. Tem um episódio novo aí, né? Tem um episódio novo do Diego San aí. Só para atualizar, já que faz um tempo que eu não passo por aqui, minha rotina mudou completamente por conta do coronavírus. Diego Moraes é quem vai trazer os detalhes para a gente. A taxa de mortalidade do Rio de Janeiro já é maior do que de alguns países como a Alemanha, Irã e Portugal. O Rio também enfrenta problemas na instalação de hospitais de campanha. Fazendo todo tipo de matéria, não apenas esporte, mas vamos lembrar como estava a minha caminhada de atleta. Diego Moraes. Há 3 anos ele encarou um desafio. Depois de passar por dificuldades, chegar à seleção brasileira e entrar na elite do karatê mundial, é o momento de transformar o sonho em realidade. Será que ele vai conseguir? Ele é o repórter Karateka. Ele é Diego San, a hora da verdade. Tô no grupo dos 100 melhores do mundo. Há 2 anos eu era 536. Lógico, estava animado demais para buscar essa vaga olímpica na reta final. Só que nesse último trecho, encarei combates duríssimos. Derrotas decididas no detalhe, que foram difíceis de superar. Eu nunca desacreditei. Na verdade, assim, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu tô na busca para ser o brasileiro da categoria acima de 75 quilos no Pré-Olímpico Internacional, torneio que define 3 vagas para Tóquio. Por enquanto a vaga é do Felipe Medeiros, mas aqui estou eu, em Salzburgo, na Áustria. No caminho do meu sonho, o tunisiano Tamour Slimani, atual campeão africano adulto e mundial sub-21. Logo no início, fiz o primeiro ponto, estava confiante. Boa, garoto! É isso aí! Ele tem que vir. Na tentativa do segundo ponto, cruzamos golpe e Slimani levou a melhor. Pra que você vai? Calma! 1 a 1. A gente tem o Senchu, calma! Eu ainda tinha vantagem do empate por ter feito o primeiro ponto e a Samara pediu. Desarma ele! Respira! Desarma ele! Estavam 30 segundos de combate, quando Slimani mudou a forma de atacar e me surpreendeu. 2 a 1.
Precisava de mais um ponto e no segundo final acertei um chute bem na barriga dele. Samara pediu revisão do lance, mas não foi considerado ponto pela arbitragem. Final 2-1 para o Slimani. Poderia ser o fim da corrida olímpica para mim. Realmente, parecia ser. Bem, galera, hoje é 17 de março de 2020. Se tudo acabasse exatamente nesse momento, nesse dia, hoje eu estaria fora, né, da Olimpíada de Tóquio 2020. Já se foram 2 meses e meio desde Salzburgo. Competições importantes foram canceladas e a Olimpíada adiada para 2021. A Federação Internacional de Karatê chegou a anunciar a lista com os classificados pelo ranking. Vinícius Figueira, da categoria até 67 quilos, era o único brasileiro garantido. Agora que saiu a lista oficial, saiu no site da Confederação, e daí eu falei, não, agora sim, agora a gente pode comemorar e tal. Mas no dia 20 de maio, a federação voltou atrás. As competições que tinham sido canceladas voltaram a fazer parte do processo olímpico. Com isso, a lista antes divulgada não vale mais. Pô, como é que os caras dão uma vaga, publica, entrevista, tudo, fala que tá e depois tira. Até ontem tava essa vaga olímpica e agora não tô. O coronavírus é um adversário que ampliou também as desigualdades. A Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia. Mesmo assim, logo após o período mais duro da quarentena, os atletas já tiveram acesso à estrutura para treinamentos de combate. Após 2 meses de quarentena, voltamos para Roma para retomar nosso treinamento. Temos todos os equipamentos e seguimos os procedimentos de segurança para continuar nossas atividades. Enquanto isso, aqui no Brasil, alguns atletas da seleção tiveram que deixar o karatê em segundo plano e se dedicar a outra função. Fala, Diego. Nessa quarentena eu virei ajudante da minha mãe na produção de máscaras e agora nas porções de comida árabe. A gente está tentando arrumar um jeito de auxiliar na renda de casa. Então, Diego, a renda aqui em casa está muito baixa. Eu venho trabalhar nos finais de semana, né, de motoboy, é o que vem me mantendo, dando uma renda extra, me ajudando minhas filhas, né. Como pai de família, não posso deixar parado, né. Na última semana, o Comitê Olímpico do Brasil anunciou que, até o fim do ano, pretende enviar cerca de 200 atletas de diversas modalidades para treinamentos na Europa. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, meses. De uma hora para outra tudo pode mudar realmente. Então, como diria Malcolm X, o futuro pertence àqueles que hoje se preparam para ele. Então, enquanto houver 1% de chance, o fiapinho que for, a esperança continua. Eu sigo treinando, sigo trabalhando rumo ao objetivo final. Diego San, a hora da verdade. Diego Moraes, boa sorte para você. Obrigado por estar aqui com a gente, falando sobre um tema tão difícil, tão triste. Mas que bom que a gente tem essa sua série maravilhosa e a gente está na sua torcida por tanta gente bacana que merece espaço. Obrigada, de verdade, viu? Obrigado, Bárbara. Obrigado, Lucas. E sigamos lutando juntos. Sim, né, sempre. Contra o racismo, debatendo e lutando cada vez mais dentro também dos nossos ambientes de trabalho para a gente poder ter mais oportunidades para não falar só de racismo, falar de tudo. Seja bem-vindo para voltar mais vezes, que a gente possa ouvir, desconstruir e lutar juntos. Daqui a pouco tem mais Esporte Espetacular.